A vida depois de amanhã. Sônia Tosi pelo Espírito Irmão Ivo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Terceira parte. Lendo os livros que falam sobre o tema, que explicam com exatidão e fornecem todas as respostas às suas perguntas. Eu sou apenas uma humilde aprendiz do Evangelho que tenta viver de acordo com as leis de Deus. Pode ser Sabina, mas também possui a sabedoria adquirida ao longo dos seus anos vividos, sabedoria que só os corações bons possuem. A verdade eterna, como a lei que a confirma, não depende da aceitação dos homens para existir. Ela é, e governa o universo a despeito dos que fecham os olhos para não vê-la. Focaliza-se sob dois aspectos, absoluto e relativo. A verdade absoluta, afirma Kardec, só é do conhecimento dos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo, e ela só pode aspirar a uma verdade relativa, proporcional ao seu adiantamento. Revista Espírita Allan Kardec, trad. Júlio Abreu Filho, Edicel. Cássia, olhando para seu pai conversando com Sabina, sentiu um misto de alegria e, sem entender a razão, uma angústia que julgou sem sentido. Seu coração se apertou e, sem saber porquê, correu para abraçá-lo. Orlando retribuiu com enorme satisfação aquela demonstração de afeto. Capítulo 7. O envolvimento com as trevas. Léo retomou suas atividades, mas em nenhum momento deixou de lado sua intenção cruel de eliminar Orlando, o que, para ele, era a coisa mais natural do mundo. Não percebia o quanto era instigado pelos espíritos das sombras, que encontraram nele a presa fácil para executar suas maldades entre os encarnados. Para Léo tudo parecia normal. Recebera o convite do advogado de Cássia para comparecer ao seu escritório a fim de conversarem a respeito da separação. O intuito do Dr. Nicholas era entrar em um acordo para que houvesse a separação amigável, evitando, assim, um sofrimento maior. Mas Léo ignorara e, na sua inconsequência, respondera rispidamente ao convite. Não existe acordo, respondera ao advogado. Não me importa nem um pouco se vai haver ou não sofrimento, porque se houver será, com certeza, de Cássia. A mim interessam apenas os bens a que tenho direito, ou seja, os do Sr. Orlando, que, diga-se de passagem, não são poucos. Essa declaração leviana causara mais dor ao já sofrido coração de Cássia. Orlando cada vez mais se irritava com a ousadia de Léo. Não é possível existir alguém tão inescrupuloso assim, dizia a sua esposa. Não posso entender como fomos nos enganar dessa maneira com esse rapaz a ponto de permitir sua união com nossa filha. Não adianta agora questionarmos a maneira como agimos, Orlando. O que está feito não se pode mudar. Ele nos enganou, e isso é um fato. Só nos resta tentar agir da melhor forma possível, evitando mais sofrimento para nossa filha. Desculpe-me, Sr. Orlando, mas concordo com Dona Antonieta. Léo sempre foi um mau caráter. É especialista na arte de enganar as pessoas. Ludibria quantos se aproximem dele. Porque somente os senhores não se enganariam. Agora só nos resta nos unir e proteger Cássia dos possíveis aborrecimentos que fatalmente virão. Cássia, que tudo ouvia, quebrou o silêncio e disse ao pai: Pai, não se culpe, porque ninguém tem culpa de nada. Quem deveria ter percebido quem ele era, na verdade, era eu e ninguém mais. Entretanto, estava tão apaixonada que não vi os sinais de egoísmo que ele deixava por todo lado, da sua falta de caráter até nas questões mais banais, sinais esses que ficavam gravados por onde passava. Já senti muita culpa, pai, mas hoje sei que não devo me culpar, porque não posso assumir a responsabilidade dos atos inconsequentes de Léo. Ele optou por nortear sua vida para o lado mais obscuro, mas com certeza colherá os frutos da insensatez. Orlando e Antonieta, nessas horas, admiravam a transformação de sua filha. Tranquilizava ao saber que Cássia se empenhava novamente na construção de uma nova vida. Ostentava sempre um sorriso nos lábios e demonstrava a paz que lhe ia à alma. Orlando, você percebeu que desde que Cássia soube do resultado do exame que comprovou sua capacidade de engravidar vive como se houvesse retirado um grande peso das costas.
Percebi Antonieta. Ela devia sofrer muito com aquela situação. Foi muita maldade de Léo deixá-la acreditar que era ela a estéril. Agora sabemos que era ele. É melhor deixarmos esse assunto de lado, Orlando. Tudo já está devidamente resolvido. Cássia está feliz e é melhor não comentarmos mais sobre isso. Você tem razão, concordou Orlando. São águas passadas. Agora é iniciar tudo de novo, com mais inteligência. Tudo serve como aprendizado. Irritado, Léo entrou em casa batendo a porta. Não é possível que esse advogado não desista. Exclamava. Quem ele pensa que é para querer resolver minha vida? E, de maneira imprudente, continuou, ter a ousadia de se intrometer no que me diz respeito, achar que sou tolo o bastante para abrir mão de uma herança considerável. Ele não sabe com quem está lidando. Amassou a carta que tinha em mãos e jogou-a no lixo com toda a raiva que podia sentir. Mais uma vez, abriu as portas para a obsessão. Os obsessores não demoraram mais que um segundo para se colarem em Léo. Em vista dessa união, a ira de Léo aumentava cada vez mais, tomando uma proporção gigantesca e levando-o a uma decisão drástica, violenta e com o único intuito de praticar o mal. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre o indivíduo. A Gênese, XIV, 45. O ódio é violento e duradouro. Quando é muito intenso, leva uma pessoa a desejar a morte de outra. Algumas vezes, o ódio nasce do amor desvirtuado, sufocado nos corações que não conhecem o Evangelho, que se perdem no brilho da matéria, no egoísmo de si mesmo e no orgulho de se sentirem desprezados. Esse ódio se infiltrou no coração de Léo ao ser traído por Selma. Culpava Cássia por ser filha de Orlando e sua herdeira, Orlando por possuir bens suficientes para obter o que desejasse no momento que mais lhe aprovesse, e Selma por ter lhe traído de uma forma vil, sem se importar com seus sentimentos, jogando-o na desilusão do desprezo. Nem por pequenos instantes lembrava-se do que fizera a Cássia, o mesmo desprezo aliado às agressões morais e físicas. Entregava-se à autocompaixão e, com esse sentimento, julgava-se no direito de se vingar a qualquer preço. Apenas seu sofrimento e sua dor contavam naquele momento. Julgava-se injustiçado, pois entregara todo o seu amor a Selma e ela o fizera sofrer. Jesus nos deu meios de renovar e reerguer nossa própria vida. Não se deve cair na autopiedade, ela nos leva a crer que somos os únicos sofredores e que nada mais importa, a não ser a nossa dor, e corremos, assim, o risco de querer saná-la a qualquer preço. As leis de Deus não nos enlaçam com sofrimento sem causa justa. A essência da alma, irmão Ivo. A ideia de eliminar Orlando cada vez mais tomava forma na mente doentia de Léo, que sem se dar conta aliava-se sempre mais aos espíritos trevosos. Chegando ao ápice da sua loucura, decidiu, vou matar Orlando. É isso o que tenho de fazer. Com sua morte, torno-me seu herdeiro e ninguém vai poder questionar isso, nem Cássia nem a velha sua mãe. Recebo minha parte da herança e, com minha conta bancária bem cheia, posso bancar quem eu quiser e fazer a Selma se arrepender. Como ninguém fica sem auxílio e completamente só, Léo recebeu a visita de Eneida e Tomás, que, com carinho fraternal, lhe disseram por meio da consciência dele. Léo, pense melhor, reavalie seu posicionamento e elimine esse ódio que o atormenta. Deixe Orlando seguir sua trajetória aqui na Terra e evite cometer esse crime que o lançará no lamaçal da dor. Nada se resolve com agressões e muito menos com ódio. Peça auxílio divino. Ainda é tempo de retroceder e retomar as rédeas de sua vida com segurança. Coloque pensamentos nobres em seu coração e o entregue a Jesus, confiando no divino amigo. Retorne para a prudência e a sabedoria que sustentam aqueles que têm fé no Criador. Eneida sentiu que por poucos segundos Léo foi sensível às suas vibrações, mas, assim que se afastou, percebeu os trevosos se aproximarem e envolverem Léo de maneira possessiva. E ele pensou, poxa vida, por uns breves instantes cheguei a pensar que seria bobagem me envolver em um crime, mas ainda bem que minha lucidez voltou. Tenho mesmo de acabar com ele, pois, para mim, é uma questão de honra.
Homem que é homem precisa ter coragem para tudo, principalmente para defender seus princípios. Envolvido pelas sombras por completo, Léo se perdia totalmente nas trevas. Não poderia imaginar o que começava a escrever no livro de sua vida. Não poderia imaginar o que viria após um ato tão escabroso e que pagaria caro por tamanha insensatez. Entregue-a na loucura, começou a elaborar o plano para atingir irremediavelmente Orlando. Eneida disse a Tomás: que Jesus o proteja, Tomás. A consumação desse plano diabólico será o início de terríveis sofrimentos. Afastaram-se, deixando Léo entregue à própria estupidez. Enquanto Léo era atingido pelo próprio veneno, na casa de Cássia tudo voltava ao normal. Orlando e Antonieta, assim como Sabina, passavam os dias com tranquilidade em razão da mudança de Cássia. Ela procurara alguma atividade para preencher o vazio de sua vida, e a alegria parecia voltar ao seu coração. Identificará-se com um projeto da prefeitura local, que consistia em agrupar os menos favorecidos em uma grande área na qual eram cultivadas flores e uma considerável horta com a intenção de suprir a mesa daqueles tão sofridos irmãos com as verduras e legumes que eles mesmos plantavam. As flores fornecidas para as feiras e floriculturas retornavam em forma de subsídio que mantinha a continuidade do projeto e auxiliava os trabalhadores com pequena ajuda em dinheiro. Cássia se inscrevera como voluntária no cultivo das flores, coisa que sempre fizera em sua casa, e esse retorno à sua atividade trouxera-lhe paz interior e uma grande alegria. Tudo na residência de Orlando corria bem e tranquilamente até o dia em que recebeu um telefonema de Léo. Com voz ameaçadora e agressiva, ele intimou Orlando a se encontrar com ele. Já se passaram muitos dias, disse, e nada aconteceu em meu favor. Só recebo cartas e mais cartas desse seu advogado, que tenta fazer acordo. Eu não quero acordo, gritou Léo, quero meu dinheiro, minha parte, e sei que tenho direito a isso. Receoso, Orlando respondeu: Léo, tenha paciência, a demora está por sua conta, que não se apresenta, não aceita nenhuma sugestão e não quer conversar com ninguém. Irritado e completamente fora de si, Léo respondeu: vou repetir pela última vez. Eu não quero acordo, é inútil insistir. Mas, Léo, você sabe que vai receber o que lhe cabe, só é preciso dar continuidade à separação de vocês, coisa que demora por sua própria culpa. Não queremos briga, mas pelo visto o que você quer é exatamente isso. Léo, sob o controle das sombras, respondeu: tudo bem, vamos nos encontrar e conversar a respeito. Orlando, sem saber porquê, sentiu um ligeiro mal-estar, como se temesse algo. Lembrou-se das conversas com Sabina a respeito das intuições e pensou: será que estou tendo uma intuição? Que sensação desagradável! Voltou-se a ouvir novamente a voz irritada de Léo: então, senhor Orlando, estou esperando. Léo, não há nenhuma necessidade de nos encontrarmos. Meu advogado está ciente de tudo e nada vai fazer para prejudicá-lo. Ordenou-lhe o chefe da falange. Insista. Obedecendo ao comando, Léo insistiu. Vou dizer pela última vez, senhor Orlando, e espero que entenda e não me force a nada. Quero me encontrar com o senhor hoje. Agora, para ser mais preciso. Mas você mora longe e vai demorar a chegar. Não seja idiota. Se eu estou dizendo agora, é porque já estou na cidade. Portanto, venha se encontrar comigo agora. Novamente, Orlando sentiu um mal-estar. Não vou, Léo. Não, perguntou Léo em tom sarcástico. Não, exclamou Orlando com voz firme. Tudo bem, se não quer, não venha, mas depois não diga que eu não avisei. O que pretende fazer, posso saber? Claro. Vou procurar Cássia e acabar com a vida dela, assim o senhor terá muito tempo para se arrepender por ter me enfrentado e suas lágrimas não terão fim. Você não faria isso. Não, e só pagar para ver. Você não vale nada mesmo, Léo. Só existe um meio de eu valer alguma coisa, senhor Orlando. É colocando no bolso uma parte de sua fortuna. E é o que pretendo fazer. Cada vez mais irritado e sob o efeito das sombras, Léo cortou a conversa: chega de papo.
Venha se encontrar comigo dentro de 1 hora. Sentindo-se trêmulo, Orlando respondeu. Está bem, diga-me o lugar. Léo explicou com detalhes o lugar. Mas esse lugar é muito longe e ermo, considerou Orlando. Mas é nesse lugar que vamos nos encontrar. Pegue algum dinheiro e leve, porque estou precisando. E lembre-se de que isso é só o começo. Desligou o telefone. Antonieta, percebendo a palidez do marido, perguntou: o que esse mau caráter queria com você, Orlando? Em poucas palavras, Orlando colocou a esposa ciente de tudo. Mas você corre perigo. Acho melhor avisar a polícia. Não acha exagero? Concordo com Dona Antonieta, disse Sabina, que ouvira a conversa. Devemos esperar tudo desse rapaz. E melhor se prevenir. Orlando pensou por alguns instantes e decidiu. Vou avisar o Dr. Nicholas. Ele pode pensar em alguma coisa. Faça isso, apoiou Antonieta. Tomando conhecimento da questão, o advogado disse a Orlando, é melhor nos prevenir. Tenho conhecimento na polícia. Vou até lá explicar o que está acontecendo, os nossos receios e pedir segurança. Fique calmo, meu amigo, tudo vai dar certo. Angustiado, Orlando perguntou ao amigo. Nicholas, antes de ser meu advogado, você sempre foi meu amigo. Confio em você como profissional e, principalmente, como amigo. Portanto lhe pergunto, o que devo fazer, ir ao encontro dele ou aguardar? Ele me deu o prazo de 1 hora, e receio que faça algum mal a Cássia. Meu amigo, respondeu Nicholas, iremos juntos à delegacia. Lá é o melhor lugar para nos aconselharmos. Foi o que fizeram. Mantinham o silêncio, mas Nicholas não podia deixar de notar a apreensão do amigo. Achava tudo muito estranho. A atitude de Léo, sua insistência em querer a herança sem se preocupar em esconder sua verdadeira intenção, agora a ameaça. Tudo lhe parecia fantasioso. Pensava consigo mesmo, aprendi que não devemos subestimar ninguém. Nunca sabemos suas verdadeiras intenções. Todo o cuidado é pouco quando tratamos com pessoas que pouco ou nada têm para dar aos outros, a não ser preocupações. Após explicarem tudo ao delegado, ele designou 2 soldados para fazer a segurança de Orlando. Tudo devidamente preparado, seguiram para o encontro com Léo. Orlando levava consigo o dinheiro pedido. Tinha as mãos trêmulas em razão do nervosismo que sentia. Em sua mente honesta e sincera, sentia dificuldade em entender o porquê de tudo aquilo estar acontecendo. Meu Deus, as coisas podiam ser diferentes, dentro da paz. Afinal, é apenas um casamento que se desfaz como tantos outros. Por que tudo se complicou? Eneida, que acompanhava Orlando junto com Tomás, aproximou-se mais dele e lhe disse: as coisas na terra se complicam, Orlando, porque os homens pensam e agem em função de si mesmos. Nada veem além do seu desejo. Ainda não aprenderam que as coisas essenciais são invisíveis aos olhos porque pertencem ao amor de Deus. Mas os homens, cegos que são, só conseguem visualizar o que lhes causa prazeres momentâneos e não se dão conta do mal que fazem a si mesmos. Eneida continuou: agora, meu irmão, acalme-se. Chegou a hora do resgate final. Mantenha seu coração aquecido no amor de Deus e se entregue sem medo. Tudo será muito rápido. O irmão possui méritos para que o sofrimento seja aliviado, portanto, confie no Criador. Orlando, sem saber porquê, sentiu uma estranha serenidade invadir seu peito. Lembrou-se de Antonieta e Cássia, e pôde perceber toda a força do seu amor por elas. Tudo vai dar certo, disse a si mesmo. Como diz Sabina, de uma maneira ou de outra tudo vai dar certo. Quando chegaram ao local, Léo já estava esperando. Caminhava de um lado para outro nervoso, irritado, parecendo uma fera enjaulada. Ao perceber que Orlando não chegara sozinho, foi ao auge da irritação. Sem se controlar, avançou em sua direção gritando e dizendo impropérios, obedecendo sem reação às investidas dos trevosos. Eu disse que viesse só, e você não me obedeceu. Tudo bem, o que eu ia fazer pode muito bem ser feito com plateia, para mim tanto faz. A única coisa que me interessa e que quero seu dinheiro, ouviu bem. Seu dinheiro.
E vou tê-lo tostão por tostão. Foi ele que destruiu minha vida quando Selma me deixou, e tudo por sua causa. Não me ouviu, me subestimou e agora vai ter o que pediu. Antes que Orlando ou alguém pudesse fazer alguma coisa, sacou uma arma e disparou 2 tiros em direção a Orlando, que, ferido, fatalmente caiu em uma poça de sangue. Enquanto Léo ficou parado observando a cena trágica que criara, os 2 soldados, com agilidade, o dominaram e o colocaram dentro do carro da polícia. Nicholas olhava o amigo caído, morto, e não conseguia acreditar no que presenciava. Meu Deus, dizia em voz alta, tentando pôr para fora a sua dor. Somente a fé em vós e a certeza da vossa justiça e sabedoria me fazem aceitar tamanha violência contra um homem de bem. Que humanidade é essa, que transforma a vida em algo tão insignificante? A vida é a maior bênção que Deus nos concede. Porque todos não conseguem compreender isso. Enquanto no plano físico as providências eram tomadas para a despedida de Orlando, no mundo espiritual ele era socorrido docemente pelos amigos que conquistara durante sua estada na terra. Sempre fora um homem de bem, temente a Deus e seguidor de suas leis. Era justo que nesse momento difícil para o espírito, fosse amparado e recebesse o retorno de suas ações de amor e fraternidade. Eneida acompanhava com atenção a equipe socorrista, que, com habilidade, desatava os laços que prendiam Orlando a seu corpo físico. Tudo acontecia no mais perfeito equilíbrio. Orlando recebia a energia salutar que o mantinha adormecido. O desencarne do homem de bem é sempre tranquilo, e o de Orlando, apesar da morte violenta, não foi diferente. Adormecido, não se dava conta do seu retorno à espiritualidade e permanecia protegido das lágrimas copiosas que Antonieta e Cássia derramavam sobre seu corpo inerte, lágrimas essas que em excesso podem perturbar ainda mais o espírito. Eneida, assim como Tomás e outros espíritos amigos, protegia Antonieta e Cássia, equilibrando-as no amor de Jesus para que não se entregassem ao desespero máximo, que se aproxima da blasfêmia. Mais descontrolada, Antonieta dizia em voz alta: não é possível que isso esteja acontecendo, meu Deus! O que foi que ele fez para ser assassinado desse modo cruel? Nunca imaginei que Léo fosse essa fera indomável que mata friamente em nome do dinheiro. Que rapaz é esse, o demônio? Calma, dona Antonieta, Deus sabe o porquê de tudo isso. Deve haver uma razão justa, importante, para isso ter acontecido. É preciso confiar, exclamava Sabina. Cássia, mais calma que Antonieta, dizia a sua mãe. Mãe, a senhora sempre foi uma mulher de fé. Por que se deixa enfraquecer agora, justamente agora que mais precisa ter coragem? Sem dúvida, este é o início de um grande sofrimento, mas a fé e o amor em Deus nos sustentarão. Eu vou me vingar de Léo, disse Antonieta desesperada. Não, mãe, não vai e sabe por quê? Porque a senhora é diferente dele. Nunca alimentou ódio nem sentimento de vingança por ninguém, e não vai ser agora que vai sujar seu coração com sentimento tão mesquinho e vil. Deixe-o mergulhado no próprio remorso. Ele não precisará de ninguém para lhe desejar o mal, porque ele sozinho já o trouxe para si mesmo. Antonieta, caindo em si, disse à filha. Desculpe-me, filha, foi uma loucura o que eu disse sobre vingança, não faz parte de mim. Não se preocupe, pois não quero ser igual a ele. Só desejo que ele nos deixe em paz, que não a procure mais. Mãe, ele foi preso em flagrante e vai esperar pelo julgamento na cadeia. Nosso contato com ele será mínimo, pois tudo será feito por intermédio do Dr. Nicholas. Tente se acalmar. Nós duas juntas, ao lado de Sabina, vamos superar essa tristeza. A lembrança dele ficará para sempre em nosso coração, aquecida com nosso amor e nossa saudade. E ele, como criatura de Deus, iniciará sua caminhada de evolução até o dia em que, se Deus o permitir, nos encontraremos novamente. Terminando o assunto, Cássia propôs que fizessem uma oração para aquele a quem amava acima de tudo, seu pai querido, que para defendê-la se entregara ao leão. Atendendo ao pedido de Antonieta e Cássia, Sabina iniciou uma sentida prece. Senhor, viva conosco este momento de dor, ansiedade e incerteza.
Momento em que sentimos dentro de nós o desespero dos descrentes, a revolta dos fracos, o medo dos covardes. Viva conosco, Senhor, para que possamos sentir teus braços nos envolvendo e nos conduzindo para o descanso. Sentir tão forte tua presença em nós, dando-nos a sensação de estarmos todos deitados em teu colo. Viva conosco, Senhor, para que saibamos transformar o desespero em aceitação, a revolta em fé, e o medo em coragem para enfrentar a prova da separação. Receba, Senhor, esse teu Filho que parte e auxilia todos nós que ficamos presos na saudade, que tanto um quanto os outros sejam aquecidos pelo teu amor de paz e de justiça. Assim seja. Ao terminar sua oração, Sabina, assim como os outros, tinha os olhos marejados. A emoção tomava conta dos presentes, e aquele que partia recebia as palavras e o sentimento de amor dirigido a ele como gotas de orvalho a umedecer seu espírito. Era a despedida equilibrada e confiante no amor de Deus. O espírita deve saber primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão XI. Enquanto Cássia sofria com equilíbrio a separação de seu pai, entregando sua dor aos cuidados de Jesus, Léo, ao contrário de Cássia, entregava sua ira aos seus cruéis acompanhantes, que cada vez mais o instigavam a odiar, a maldizer, a blasfemar. Compraziam-se em vê-lo sofrer e queriam jogá-lo no lamaçal que eles mesmos viviam. Esse, com certeza, será um dos nossos, dizia o que parecia o chefe. Os gritos de Léo estavam tão estridentes que foi advertido por dos policiais. Quero sair daqui, falava alterado. Tenho direito a um advogado e exijo os meus direitos. Sem responder, o policial afastou-se, deixando Léo mais irritado. Os encarnados não podiam ver, mas uma névoa escura pairava sobre aquele lugar onde o mal reinava absoluto. 2 meses se passaram desde esse acontecimento. Léo não conseguira autorização para aguardar o julgamento em liberdade, e continuava detido. Em nenhum momento se conformara em estar preso. Em sua insanidade, julgava-se injustiçado e acusava Cássia por não ter ido visitá-lo. E sua mente doentia a culpava por toda a desgraça que se abatera em sua vida. Certa manhã foi encontrado morto, enforcado com o lençol de sua cama. Não suportando a situação que ele mesmo criara, caíra em prostração, ficara deprimido, e o abatimento físico e mental o levou a mais uma vez cometer um desatino. Deixava o mundo físico em meio às trevas, levando consigo os sofrimentos pelos quais passa o coração sem Deus. Devemos amar a vida em qualquer situação. Enganam-se aqueles que pensam que a solução para os problemas está na deserção da vida, porque, agindo assim, realmente nos afundamos nos problemas, que se tornam mais penosos. Allan Kardec esclarece: o suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida, que pensa escapar às misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Coogan-Larousse, Larousse do Brasil, 1979-1980. Capítulo 8. O segredo de Sabina. Eneida, entrando no quarto onde Orlando se encontrava em recuperação pela violência do seu retorno, encontrou-o agitado. Aproximando-se dele, percebeu que seria inútil perguntar-lhe qualquer coisa, pois sua condição era de extrema excitação. Melhor chamar Jacob. Elevou seu pensamento ao alto e, com firmeza, pediu auxílio ao querido mestre. Venha em socorro desse irmão, Jacob, com a permissão de Jesus. Em segundos, Jacob, sorridente, entrava no quarto de Orlando.
Aqui estou, querida irmã, o que acontece? Sem esperar pela resposta, Jacob elevou o pensamento a Jesus e, acompanhado de Eneida, orou ao Mestre. Senhor da vida, imploro o vosso auxílio para esse irmão que apenas inicia seus dias na espiritualidade. Que a tranquilidade se faça em seu espírito para que possa entender que a vida não se extingue com a morte do corpo físico, mas sim ressurge em seu esplendor, pois o retorno nada mais é que a volta do espírito à sua origem. Enquanto orava, Jacob envolvia Orlando em um fluido de paz, e ele aos poucos ia se acalmando, até que abriu os olhos e perguntou: onde estou? Na casa do Senhor, respondeu Jacob. Aqui é um hospital. Estou doente? Sim, respondeu Jacob. Aqui é um hospital de refazimento, mas o irmão não está doente, apenas um pouco fraco. Mas é natural, logo passará. Orlando olhou para os lados tentando identificar o lugar. Estranho não ver a Antonieta ou a Cássia, elas nunca me deixariam sozinho em um hospital. Qual a razão de eu estar internado? Com muito carinho, Jacob explicou. Você fez uma viagem, Orlando. Lembra das conversas que tinha com a nossa irmã Sabina sobre a vida futura? Meio assustado, Orlando respondeu. Sim, lembro-me, ou melhor, lembro vagamente. Hesitou por alguns instantes e voltou a dizer, mas isso quer dizer o quê? Antes que Jacob respondesse, Eneida carinhosamente lhe disse, Orlando, mantenha seu pensamento em Jesus e lembre de que somos alvo do seu amor infinito. Se entregue ao querido amigo com confiança e fé, assim seu equilíbrio permanecerá e conseguirá entender mais facilmente sua nova condição. Jacob lhe disse: lembre-se de que todos nós somos criaturas de Deus, e, como suas criaturas, um dia retornamos à sua morada. Foi o que aconteceu com você, meu irmão. Quer dizer que eu estou morto? Sim, porque só voltamos para o reino de Deus quando morremos. Seu corpo físico morreu, Orlando, mas você continua vivo. Sua individualidade permanece. Você pensa, age e sente, e isso prova que a morte é uma ilusão. Nós, como criaturas de Deus, somos muito mais que um corpo de carne que pertence à matéria e na matéria permanece. A nossa essência retorna à casa de nosso Pai Criador, e a nossa maior alegria é saber que sempre podemos recomeçar a caminhada da nossa evolução e o que nosso Criador quer e espera é que todos os seus filhos se tornem bons. Isso só acontece por meio do aprendizado em nossas idas e vindas. Você entende? Mais ou menos, respondeu Orlando. Tudo está ainda muito confuso. Sinto dificuldade em assimilar essa situação. Acho estranha essa situação de estar vivo e morto ao mesmo tempo. Pacientemente, Jacob esclareceu. Orlando, nossa essência é espiritual, portanto, nós somos espíritos. Temos um corpo etéreo, fluídico e volátil que se denomina perispírito, que é a condensação do fluido cósmico ao redor de um foco inteligente ou alma que somos nós. Poucos encarnados podem nos ver, mas quando precisamos cumprir os propósitos divinos, terminar tarefas, prosseguir nossa evolução pelo amor aprendido e exercitado no orbe terrestre, é necessário vestirmos o corpo de carne para que possamos ser vistos, para que haja adaptação com a matéria densa. Quando nossa tarefa termina e a nossa volta é necessária, esse corpo morre e se acaba, mas nossa essência ressurge viva como sempre foi. Como eu disse, quem morreu foi a sua vestimenta terrena, mas você possui a vida eterna e terá a eternidade a seu favor para continuar a evolução rumo à perfeição. Orlando prestava atenção nas explicações de Jacob. Mesmo ainda enfraquecido, acompanhava os esclarecimentos que lhe eram passados. Posso fazer-lhe uma pergunta? Claro, meu irmão, estamos aqui para esclarecer. Pergunte: há quanto tempo morri na Terra e cheguei aqui? Há 2 meses. E por que somente agora estou me dando conta disso? Você esteve dormindo, Orlando. Por quê? Porque achamos melhor mantê-lo adormecido. Você desencarnou de forma violenta e teria grandes desequilíbrios em razão dessa agressividade. Como possuía méritos para que pudéssemos agir assim, assim o fizemos com a permissão de Jesus. Eneida, que até então permanecera silenciosa, manifestou-se: Orlando, a causa da morte,
o choro excessivo dos familiares e, muitas vezes, a não aceitação de alguns deles causam desequilíbrio ao recém-chegado da terra. Jesus lhe concedeu uma grande bênção, isolou-o das manifestações dos encarnados e de sua própria ansiedade e angústia. Durante seu sono, foi cuidadosamente tratado, fortalecido com a energia salutar e agora, se estiver se sentindo bem, poderá se levantar e sair do quarto por breves momentos. Orlando se animou. Posso ir aonde eu quiser? Por enquanto ainda não, mas pode ir ao jardim do hospital admirar a beleza e o perfume das flores, sentir a presença de Deus em todos os lugares do universo. Posso ir ao meu antigo lar terreno? É muito cedo ainda, não está em condições de ir à terra nem ao seu antigo lar. Mas, em um futuro breve, poderá satisfazer essa vontade. Queria apenas saber de Antonieta e Cássia. Elas estão bem, não se preocupe. São duas irmãs tementes a Deus. Estão levando a vida com coragem e muita fé. Receio por Léo, temo que ele faça algum mal à minha filha. Orlando, não é hora de se preocupar com essa questão nem com esse irmão. Mas por que ele fez isso comigo? Ainda é muito cedo para tomar conhecimento do passado. Tudo no tempo certo. Você ainda está debilitado e não é bom se preocupar. A hora, agora, é de se aproximar de Jesus, entregar-se ao divino amigo para se manter equilibrado. Jacob, voltando-se para Eneida, pediu-lhe que lhe ministrasse passes com energia salutar e lhe servisse água fluidificada. Instruiu-a para que o mantivesse ainda em repouso e que o deixasse dormir. Para Orlando disse: este é o momento do silêncio, portanto se entregue a Jesus e aguarde o amparo que virá. Já um pouco cansado, Orlando disse a Jacob: começo a sentir muita saudade, o que faço? Orlando, o amor é tão poderoso que transpõe a barreira do tempo e da distância. Seus entes queridos estão em pensamento junto a você. Se entregue ao amor de Deus e sentirá as vibrações de carinho que lhe enviam. Orlando, ainda enfraquecido, adormeceu confiante no amparo divino. A desencarnação é uma cirurgia profunda de alta gravidade, que varia de acordo com os valores morais e espirituais de cada paciente. Victor Hugo, Espírito, Árdua Ascensão, Divaldo P. Franco. Se para Orlando o despertar foi tranquilo, seguindo a trajetória dos homens de bem, para Léo a consequência de seus desatinos veio a galope. Dementado, experimentava a escuridão, o odor fétido e a perseguição dos trevosos. Caminhava como um ambulante sem destino, não se dera conta ainda do seu estado atual. Via-se sujo, trazia seu corpo espiritual com as marcas da agressividade que cometera e não entendia por que não conseguia encontrar um lugar seguro para descansar. Léo era alvo das reações de seus atos levianos e cruéis, que culminaram com o fim de sua própria existência. Suas atitudes inconsequentes e seus desatinos o colocaram em afinidade com a miséria moral. Léo desobedecera às leis divinas. Sua atenção voltara-se para o hoje, para as conquistas sem nenhum valor. Era escravo de si mesmo, tornara-se assassino e suicida por conta de suas ambições e paixões, que o jogaram no lamaçal da dor. Ignorara que existe vida depois de amanhã, e é nessa vida verdadeira que tudo aparecerá. Nossas ações surgirão sem nenhuma máscara e iremos perceber que tudo aparece aos olhos de Deus exatamente como foi, ou seja, nossas intenções, os desejos que nos levaram a cometer os desatinos e a gravidade de cada ato. Tudo será proporcional à consciência que se tem das faltas cometidas. Desertar a vida nada acrescentara de bom ao espírito. Muito pelo contrário. Ele será lançado aos tormentos relativos às causas que o produziram e, de maneira geral, será inserido com aqueles que de uma maneira ou de outra também desvalorizaram a vida ao se entregarem ao sentimento do mal, da calúnia, do egoísmo, enfim, de todos os sentimentos mesquinhos que invadem a alma humana quando se vive distraído e longe das palavras de Jesus. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre a matéria e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente,
malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia essa falta, de uma ou de outra maneira. O Livro dos Espíritos, Capitão. I, Livro 4. Enquanto no mundo espiritual Orlando e Léo seguiam a trajetória traçada por eles mesmos quando da sua permanência na Terra, no mundo físico Cássia tentava reconstruir sua vida ao lado de Antonieta e Sabina. Guardara no íntimo de seu coração a saudade de seu pai e esquecera de uma vez o tempo em que estivera ligada a Léo. Dizia a si mesma: o passado deve ficar lá atrás. O que importa agora é fazer tudo com mais inteligência, observar mais as pessoas e ser mais prudente quanto às decisões importantes da minha vida. Alimentava o desejo de se casar novamente, ter filhos e construir uma família de verdade, mas ao mesmo tempo receava outra vez. Antonieta, que se tornara mais silenciosa desde a separação de Orlando, lhe dizia: filha, é sensato que seja prudente quanto a iniciar outra relação, mas também não pode se fechar tanto dessa maneira. O que a senhora quer dizer? Perguntava Cássia. Quero dizer que quando queremos alguma coisa que seja importante para nós devemos abrir nosso coração para recebê-la e reconhecê-la quando chegar. Caso contrário, não iremos dar a nós mesmos a chance de conquistar nosso anseio. Explique-se melhor, mãe. Cássia, já faz algum tempo que seu pai nos deixou. E natural que você haja como uma pessoa jovem que tem necessidades próprias da juventude. Você não sai de casa. O único lugar que frequenta é o seu trabalho na prefeitura, no projeto social, o que é muito nobre. Mas a vida pode lhe dar muito mais na sua questão pessoal, ou seja, um companheiro que a faça feliz e a quem você também faça feliz. Mãe, sendo sincera, devo dizer-lhe que também já pensei sobre isso e desejo, sim, encontrar uma pessoa digna, honesta, que pense como eu e com a qual possamos ser felizes juntos. Mas tenho medo de errar e sofrer novamente por conta desse relacionamento, filha, o medo poderá tirar-lhe a oportunidade de ser feliz. Aprendemos com nossos erros. Hoje você está mais madura, mais certa do que quer. Com certeza, estará mais atenta, observadora, e acredito que saberá captar bem o caráter de quem se aproximar de você. Sua mãe tem razão, Cássia, disse Sabina. A vida é cheia de propósitos, alguns dão certo, outros não. Mas o que conta é a nossa capacidade de sempre acreditar e recomeçar. A busca pela felicidade é incessante no homem, mas essa mesma busca precisa estar alicerçada na prudência de seus atos, não permitindo que haja nenhuma marca de tristeza atrás de si. Cássia permaneceu pensativa, com o olhar vago fixado em algum ponto. O que foi, minha filha? Está com um ar tão absorto. Em que pensa? De certo em algum pretendente, brincou Sabina. Cássia voltou-se para Sabina e disse-lhe, brincando, você é mesmo uma bruxa. Eu? Por quê? Porque adivinhou exatamente o que passava pela minha cabeça. Antonieta logo se manifestou. Diga logo, Cássia, em que ou em quem pensava. Meio sem graça, Cássia respondeu. Tudo bem, estava mesmo pensando em uma pessoa. Alguém especial? Ainda não sei, mas quem sabe não venha a ser. Podemos saber de quem se trata. Nós conhecemos? Não, mãe, vocês não conhecem. Faz poucos dias que ele começou a trabalhar no projeto como voluntário e, não sei bem explicar porquê, senti uma grande atração por ele e acredito que ele também por mim. Então vocês estão se relacionando? Perguntou Antonieta. Não, mãe, não da maneira como está pensando. Somos apenas amigos. Pelo menos por enquanto, completou sorrindo. Ficamos felizes por você, não é, Sabina? Claro, dona Antonieta. Em meio à alegria que reinava entre as três mulheres, Antonieta sentiu a saudade de Orlando apertar seu peito. Cássia percebeu a súbita mudança de sua mãe. O que foi, mãe? Ficou triste de repente, exclamou. 2 lágrimas desceram pelo rosto de Antonieta. Sinto muita saudade de Orlando, minha filha.
Foram muitos anos juntos em uma união feliz, e agora que me encontro só sinto a saudade machucar meu coração de uma forma dolorosa. Cássia sentiu grande ternura por aquela mulher valente que enfrentava sua dor com dignidade. Sabia quanto era difícil para ela a separação, mas jamais a viu questionar a vontade de Deus. Mãe querida, disse-lhe abraçando-a, lute contra a melancolia, não caia no abatimento que enfraquece a nossa vontade. Lembre-se de quanto Deus foi bom colocando ao seu lado um homem que a amou e a respeitou durante toda uma vida. Se Deus o chamou primeiro, uma razão, que foge à nossa compreensão, deve existir, mas que tem seu lugar na grande sabedoria divina. Sabina, aproveitando o momento, disse-lhe: Dona Antonieta, a separação é curta, se considerarmos a eternidade que temos pela frente. O Sr. Orlando, creio eu, está muito bem, seguindo os passos de sua evolução, e também deve sentir saudade da senhora. Mas sabe que um dia, em algum lugar, vocês se encontrarão novamente, e aguarde esse dia com fé no amor de Deus. Vocês têm razão, desculpem-me pela minha fraqueza. Isso não é fraqueza, Dona Antonieta, de forma alguma. E apenas saudade, um sentimento inerente ao ser humano. Quando ela é calma, silenciosa, fruto do sentimento do amor, e não da revolta, não faz mal algum, porque sofrimento com Jesus é sofrimento equilibrado e nos fortalece como criaturas de Deus. Muitas vezes, esse sentimento nos dá forças para continuar vivendo. Cássia, escutando a velha amiga falar, comoveu-se. Sabina, ouvindo-a falar, expor suas ideias, parece-me que guarda em seu coração um sentimento de tristeza ou de saudade, não sei ao certo, mas o seu parece-me um coração ferido. É verdade ou delírio meu? Diante do silêncio de Sabina e da expressão de angústia de seus olhos, Cássia deduziu que não era delírio, mas a expressão da verdade. Pensou, ela sofre, guarda um segredo em seu peito durante todos esses anos. Gostaria de ajudá-la, mas não sei como. Insistiu. Sabina, sei que sofre calada todo esse tempo e gostaria de ajudá-la, se você permitir. Deixe-a em paz, Cássia, você está sendo invasiva em uma questão que não lhe diz respeito. Se isso que diz é verdade, e nesse tempo todo que Sabina está na nossa família nunca manifestou desejo de se abrir conosco, é porque não quer tocar em um assunto que a machuca, e devemos respeitar sua posição. Cássia percebeu que tinha ido longe demais. Desculpe-me, Sabina, de forma alguma tive a intenção de magoá-la, apenas achei que podia ajudá-la a aliviar suas tensões, só isso. Aprendi que é muito bom quando desabafamos nossas dores, nossos problemas, com pessoas que nos amam. Até então, Sabina permanecera calada. Ao ver Cássia se desculpando, sentiu que talvez fosse a hora de também desabafar com alguém. Estava com as pessoas que a amavam, que sempre a respeitaram, pessoas nas quais podia confiar. Resolveu se abrir. Não precisa se desculpar, Cássia, você está certa. Trago em meu coração uma dor que sempre me consumiu, dor essa que nunca conseguiu se acalmar e que suporto somente porque amo Jesus e sei que sou amada por Ele. Sei também que nada acontece em nossa vida sem causa justa, e é por isso que entreguei meu sofrimento a Jesus, para que Ele me auxiliasse e me desse suporte para continuar minha caminhada. Colocou-me em meio a pessoas que sempre me trataram com delicadeza e consideração, e isso foi de extrema importância na minha vida. Sou grata à Dona Antonieta e ao Sr. Orlando, que me acolheram quando bati em sua porta, e também a você, Cássia, que se tornou uma filha para mim. Sabina, se não for de sua vontade, não precisa se expor. Entendemos e admiramos sua postura sempre correta em todas as situações. Nada muda em nossa relação de amizade. Sempre será a melhor amiga que tivemos nesta vida. Obrigada, Dona Antonieta, mas quero, sim, me abrir com vocês. Acho que chegou a hora do desabafo, e ninguém melhor que vocês para compreender minha angústia de tantos anos. Agora é o momento, e não vou perdê-lo. Você é quem sabe, querida amiga. Estamos aqui para ouvi-la e ajudá-la no que precisar. Quero falar, sim. Na realidade, sempre esperei por este momento.
Sabia que um dia isso aconteceria e eu poderia aliviar um pouco o meu coração. Cássia segurou as mãos de Sabina querendo, com esse gesto, mostrar-lhe que podia confiar tanto nela quanto em sua mãe. Queria dar-lhe coragem e retribuir tudo o que fizera por ela. Estamos inteiramente a seu dispor, Sabina, fique absolutamente à vontade. Iremos ouvi-la com toda a consideração que você merece. Sabina suspirou fundo e iniciou sua narrativa. Dona Antonieta, a senhora se lembra do dia em que bati na sua porta? Claro que me lembro, Sabina. Era tão nova ainda, trazia uma pequena mala nas mãos, uma carta de recomendação de uma amiga querida e os olhos tristes. Cássia era ainda um bebê. A senhora e o senhor Orlando me acolheram sem nada perguntar ou questionar, e sempre fui agradecida por isso, tanto que dediquei toda a minha vida a vocês e, posteriormente, a minha menina Cássia. Apenas respeitamos você, Sabina. Confiávamos na nossa amiga e sabíamos que não nos enviaria alguém que não merecesse confiança. Deram-me a tarefa de cuidar da casa e olhar a pequena Cássia. O que você fez muito bem! Exclamou Antonieta. Tornou-se parte da nossa família. Mas diga-nos o que esconde esse olhar triste que somente agora pude perceber, falou Cássia. Quando aqui cheguei, trouxe uma história de sofrimento muito grande. Havia terminado um relacionamento com um homem bem mais velho que eu, união essa exigida pelos meus pais a troco de dinheiro. Eles me venderam. Fui muito infeliz, sofri maus tratos físicos e morais, apanhava quase que diariamente, vivia cheia de hematomas e dores pelo corpo. Cássia, interrompendo o relato de Sabina, disse. Você foi vendida, Sabina, mal posso acreditar que isso existe. Existe mais do que você pensa, Cássia, principalmente entre as pessoas de baixa renda. Meus pais não fugiram à regra. Naquela época, isso era comum na minha pequena cidade, onde a maioria dos habitantes era miserável. Então, era por isso que não suportava as agressões de Léo, não é, Sabina? Sim, tinha medo que chegasse ao ponto que havia chegado comigo. Conheço um mau caráter de longe, Cássia. Continue, pediu Antonieta. Após 2 anos de união, fiquei grávida e o sofrimento, em vez de diminuir, aumentou. Meu marido não queria filhos e não escondeu a sua raiva ao saber da minha gravidez. E como foi essa gestação, Sabina, com todo esse trauma? Perguntou Antonieta. Desenvolveu-se, Dona Antonieta, porque Deus assim o quis. Em nenhum momento fui ao médico, tive péssima alimentação, sem contar as agressões, que continuaram para ver se eu abortava como ele dizia. Você não serve nem para perder esse filho, dizia Tião, na sua loucura. Nesse ponto, Cássia, lembrando-se da imensa vontade de ser mãe, não suportou tamanha insanidade e chorou copiosas lágrimas. Não posso acreditar em tamanha maldade, dizia. Antonieta, mais controlada que a filha, perguntou. E onde está essa criança, Sabina, seu filho? Nesse ponto foi a vez de Sabina deixar fluir sua dor nas lágrimas que derramou. Depois que ele nasceu, ficou ao meu lado somente por 6 meses, o tempo em que tive leite para amamentá-lo. No fim desse tempo, Tião entregou a criança para minha mãe, com a finalidade de ajudá-la a conseguir um pouco de dinheiro. Tudo fiz para reaver meu filho, um menino, mas Tião levou-me à força para uma cidade vizinha para passar uns tempos, como ele dizia. Fiquei praticamente presa em um sítio, sem poder sair e vigiada dia e noite. Passados 20 dias, mais ou menos, levou-me de volta à nossa casa. Lá chegando, fui direto à casa de meus pais buscar meu filho, e a minha surpresa foi saber que, enquanto estive fora, minha mãe repetira o ato insano que havia feito comigo, ou seja, vendera meu filho para um casal de estrangeiros que, em seguida, voltara a seu país. Desesperada, arrumei minhas poucas roupas e saí de casa sem rumo, como uma dementada. Depois de 2 dias, cheguei a esta cidade suja, faminta, em farrapos. Fui pedir auxílio em um centro espírita, e lá conheci Dona Aurélia, sua amiga, Dona Antonieta. Ela me hospedou por alguns dias em um quartinho nos fundos do centro eite que me recuperasse e ostentasse uma aparência melhor.
Enquanto lá estive, Dona Aurélia me ensinou muita coisa. Falou de Deus, das nossas provas e da vida futura. Deu-me muitos livros para ler e, por meio desses ensinamentos, aconteceu meu encontro com Deus. Aprendi a perdoar, estudei todos os livros e soube de muita coisa, o resto, a senhora já sabe. Sua amiga soube que a senhora precisava de alguém para ajudá-la e me apresentou. Tudo deu certo. Estava feliz da maneira que conseguia estar. O tempo é senhor de tudo, alivia nossas feridas e acalma nosso coração. Mas nunca pude esquecer os olhinhos de meu filho me olhando. A saudade se instalou em meu peito e me acompanha desde então. Antonieta e Cássia não conseguiam segurar as lágrimas que desciam por suas faces. Você tem esperança de encontrá-lo, Sabina? Perguntou Cássia. Com tristeza nos olhos, ela respondeu. Sonhei com isso minha vida inteira, Cássia, mas o tempo está me dizendo que sonho em vão. É praticamente impossível depois de tantos anos. Nada é impossível para o nosso Criador, Sabina, você mesma me ensinou isso. Quantas vezes me disse isso? Portanto, se estiver nos planos de Deus seu encontro com seu filho, um dia isso acontecerá, disse-lhe Antonieta, enxugando as lágrimas. Sabina, você sabe que idade ele teria agora? Claro, Cássia, todos os anos, no dia de seu aniversário, canto parabéns para ele. Ele é um pouco mais velho que você. Deve estar com 26 anos. Temos quase a mesma idade, uma diferença de meses, disse Cássia. Sim, confirmou Sabina, vocês têm quase a mesma idade. É por isso que sempre me quis como a uma filha, não? Sim, dei a você todo o meu carinho de mãe, carinho esse que me impediram de dar ao meu filho. Você não deu fisicamente, minha amiga, disse Antonieta, mas a sua vibração de amor, seu carinho sincero e saudoso percorreu o espaço e, com certeza, o alcançaram, não importa onde. Sabina, novamente enxugando as lágrimas, disse. Obrigada, vocês me fazem muito bem, aliviam minha dor sufocada por tantos anos. Agora sei que deveria ter lhes contado há mais tempo. Não, Sabina, você contou no momento certo. Agora é a hora, e nossa conversa não foi por um simples acaso, existe a interferência de Deus. Mais uma vez obrigada, Cássia. Obrigada, Dona Antonieta, por tudo o que fez por mim sem nenhum interesse, a não ser pela generosidade. A minha gratidão me acompanhará pela eternidade. Cássia, levantando, abraçou Sabina com muito carinho e disse, agora chega de tristeza. Vamos permitir que a alegria acalme nosso coração. Vamos comemorar esse encontro em que nossas almas se entrelaçaram e se uniram para sempre pela compreensão e pelo carinho que sentimos uma pela outra. A amizade sincera e sem interesse é, sem dúvida, um presente de Deus. Concordo com você, minha filha. Agora só falta Sabina fazer aquele chá de maçã que só ela sabe fazer. Com os biscoitinhos de coco, completou Cássia. Feliz, Sabina levantou-se e disse sorrindo. Preciso só de 5 minutos, tudo bem? Tudo bem, responderam Antonieta e Cássia ao mesmo tempo. Capítulo 9. O despertar do amor. O tempo transcorria seguindo seu curso natural. Na residência de Antonieta, a rotina, aos poucos, ia se instalando, cada uma guardando em seu íntimo sua saudade e suas esperanças. Enquanto Sabina sentia-se aliviada em razão do seu desabafo com as pessoas que amava, Antonieta trazia o coração machucado pela saudade de Orlando, seu companheiro de tantos anos. Não raro seus olhos marejavam, deixando cair sentidas lágrimas. Tentava esconder de sua filha a angústia que trazia em seu peito ferido pela separação. Cássia a cada dia se dedicava mais ao seu trabalho voluntário no projeto da prefeitura local. Estreitara sua amizade com Frank, rapaz que há pouco tempo chegara à cidade e que, encantado com a obra social, filiara-se ao quadro de voluntários. Sentia por ele um carinho que reconhecia ser um pouco além de simples amizade. Acostumaram-se a manter longas conversas sempre que deixavam a chácara ou mesmo entre as verduras e flores que encantavam Cássia. Em um desses momentos, Frank lhe disse:
Tenho observado como você admira as flores, com que cuidado segura suas hastes e cheira seus perfumes. Foi sempre assim ou essa paixão nasceu no envolvimento com este projeto social? Sorrindo, Cássia respondeu: Não, Frank, não nasceu neste projeto. Algum tempo atrás, quando ainda morava na capital, tinha em minha casa uma grande estufa onde cultivava orquídeas e bromélias. Essa estufa era o meu refúgio, o lugar onde silenciava e ia à busca de mim mesma. Quer dizer que não morava nesta cidade? Perguntou Frank. Nasci aqui, fui para a capital para estudar e lá me casei. Espantado, Frank perguntou: Você é casada? Uma leve nuvem de tristeza passou pelos olhos de Cássia. Frank, percebendo, completou: Desculpe-me se estou sendo indiscreto. Se não quiser, não responda. Não tenho o direito de invadir sua privacidade. Não está invadindo minha vida, Frank, respondeu Cássia docemente. Nada tenho a esconder. Hoje já posso falar sobre meu passado sem me deixar abater. Aprendi que o passado faz parte de minha vida para sempre, mas não preciso carregá-lo comigo com todo o seu conteúdo. Trago em meu coração somente as boas recordações. Devo imaginar que nem tudo foram flores para você, acertei. Acertou. E seu marido, vocês se separaram? Sim, na realidade, nos separamos 2 vezes, e as 2 por vontade dele. Desculpe-me, mas não estou entendendo o que quer dizer. Quero dizer que ele pediu a separação porque não me amava e se envolveu com outra mulher. Algum tempo depois, não suportando o peso dos próprios erros e os desatinos que praticou, tirou a própria vida. Você gostaria de falar sobre isso? Outro dia sim. Hoje, se não se importa, não. Claro que não me importo, Cássia, outro dia falaremos sobre isso, se assim você quiser. Diga-me, Frank, o que o trouxe a esta cidade pequena, tão sem possibilidades, um rapaz culto, educado e gentil como você? Toda a sua família veio também? Não, Cássia, vim sozinho. Minha família está toda na América. E qual a razão de deixá-los? O que veio fazer aqui neste fim de mundo, como dizem? Vim em busca da minha identidade, saber a minha origem, de quem é o sangue que corre nas minhas veias, enfim, saber na realidade quem eu sou. Surpresa, Cássia indagou. Não entendo o que quer dizer. Sua família não está na América. Sim, a família que me criou, me fez homem de verdade, deu-me estudo e dignidade. A família que me amou praticamente desde o meu nascimento. Você quer dizer que não é filho legítimo? Isso, fui adotado quando ainda era bebê. Só agora soube disso? Não, meus pais nunca me esconderam a verdade nem poderiam, pois a minha estética é completamente diferente da de todos os membros da família, mas isso não os impediu de me amar. Por que especialmente esta cidade? Porque me disseram que minha origem está por aqui, não propriamente nesta cidade, mas nos arredores dela. Cássia notou em Frank o desejo de encerrar o assunto. Vamos deixar esse assunto para outro dia. Pelo que percebo, nós dois temos motivos para nos emocionar falando do nosso passado, apesar de sua questão ser do presente. Tem razão, é o meu presente trazendo as reações do meu passado. Mas não estou infeliz, estou apenas ansioso, o que imagino ser natural. Querendo trazer alegria àquele momento, Cássia perguntou: Você não gostaria de ir até minha casa conhecer minha mãe? Claro, quando você quiser. Vamos marcar então. Agora preciso ir, Frank, se demoro muito minha mãe fica nervosa. Ela ficou muito sensível desde a morte de meu pai. Seu pai é falecido? Sim. Sinto muito, Cássia. Despediram-se. Chegando em casa, não encontrou a mãe nem Sabina. Perguntou a si mesma: onde será que essas 2 foram? Bem, enquanto aguardo, vou tomar banho e esperar o jantar. Mais tarde, ao escutar o som de vozes na cozinha, desceu ao encontro de Antonieta e Sabina. Oi, filha, disse sua mãe, não sabia que já estava em casa. Também cheguei e não encontrei ninguém em casa. Podem me dizer onde estavam? Imagino que fazendo compras. Engano seu, minha filha, fomos ao centro espírita.
Não sabia que estavam frequentando o centro. Isso me alegra muito. Há algum tempo vamos às reuniões à tarde e vou lhe dizer, filha, está fazendo um grande bem para nós. Todas as tardes você vai para o projeto. Resolvemos, então, ir pelo menos uma vez por semana. Vocês fazem muito bem, exclamou Cássia. Gostaria de ir um dia com vocês. Quando você quiser. Conte para Cássia, Dona Antonieta, o que aconteceu hoje. Curiosa, Cássia perguntou à mãe. O que foi que aconteceu, mãe? Conte-me logo. Filha, em uma das reuniões, pedi ao mentor da casa que trouxesse notícias de seu pai, e hoje fui agraciada com a resposta ao meu pedido. Verdade, mãe, e o que foi que ele disse? Enxugando 2 lágrimas que brotaram em seus olhos, Antonieta falou. Disse-nos que ele está muito bem, adaptado à nova vida, frequentando as palestras de Madre Teresa e se preparando para iniciar um trabalho. Emocionada, Cássia também deixou lágrimas de saudade molhar seu rosto. Que bom, mãe, saber que papai está bem e feliz. Será que ele pensa em nós? Sim, filha. Segundo o mentor, ele ora por nós para que tenhamos uma vida tranquila dentro dos padrões divinos. Disse, ainda, que ele também sente saudade e a transforma em vibrações de amor e carinho. Sabina, após alguns instantes, disse. Se todos os homens soubessem da vida depois de amanhã, quando entregamos nosso corpo físico à terra, controlariam melhor seus atos em relação ao próximo e a si mesmo. Andariam menos distraídos, seriam mais sensatos e prudentes e amariam mais. Mas a humanidade ainda está longe de perceber isso, Sabina, disse Cássia. Acham erroneamente que tudo se acaba com a morte do corpo, e que ninguém prestará conta sobre o que fez com sua vida aqui na Terra. Em razão disso, entregam-se à ganância do poder, à satisfação de si mesmos e excluem de sua vida aqueles que nada podem lhes oferecer. Cássia, o amanhã chega para todos, e não adianta negar isso. Na realidade, ninguém sabe se amanhã acordará aqui ou na espiritualidade. Essa é uma verdade que atingirá a todos, disse Antonieta, é preciso ser feliz a cada minuto com o que temos para sermos felizes. A felicidade possui muitas formas, e uma delas é perceber que viver é a nossa grande chance. Eu aprendi isso, minha filha. Quase caí na autocompaixão quando seu pai se foi. Para mim, não existia mais nenhuma possibilidade de ser feliz. Frequentando as reuniões do centro, consegui entender que ainda posso ser feliz como fiquei hoje ao saber que seu pai está bem. Ensinará-me que felicidade é uma conquista da nossa alma, é um estado que só nós podemos criar. Mãe, que bom ouvi-la falar assim. Eu também acredito nisso. Sei que podemos, nós 3 juntas, encontrar o caminho seguro. Querendo mudar o rumo da conversa, Cássia disse. Vocês se lembram quando falei que conheci um rapaz lá no projeto que você ficou interessada? Continuou Sabina. Rindo, Cássia respondeu. Vamos dizer que sim. Claro que lembramos, filha. O que tem ele? Nós estamos nos dando muito bem, existe uma amizade muito sincera entre nós, uma grande afinidade. E daí? Daí que hoje estivemos por um longo tempo e ele me contou sobre sua vida e o porquê de ter vindo para o Brasil, principalmente para a nossa cidade. E por que foi? Perguntou Antonieta, demonstrando curiosidade. Sua mãe adotiva lhe disse que sua origem está nos arredores desta cidade, e ele veio em busca da verdade. Que interessante, disse Antonieta. É difícil a mãe adotiva ajudar na busca da mãe biológica. Ele sempre soube a verdade, nunca esconderam nada dele. Mas vai ser difícil encontrar sua mãe depois de tantos anos, principalmente por não ter por onde começar. Ele sabe disso, mas não vai desistir. Para Deus nada é impossível. Por falar nisso, mãe, você se incomodaria se eu o trouxesse aqui em casa para conhecer as 2 pessoas que mais amo nesta vida? Claro que não, Cássia, vou adorar conhecer a pessoa que está fazendo o coração de minha filha bater mais forte. Mãe, pelo amor de Deus, não vai falar isso perto dele, hein? Sabina respondeu. Cássia, é claro que sua mãe não vai se intrometer a esse ponto, nem eu.
Portanto, pode trazer seu futuro namorado para nos conhecer. Admirada com a colocação de Sabina, Cássia respondeu: por que está dizendo isso, Sabina? Você nem o conhece, e ele não é meu namorado. Por nada, Cássia, apenas intuição, nada mais. Então está certo. Quando aparecer a oportunidade eu o trago aqui. Ficaremos aguardando. Fico contente ao ver Cássia assim animada. Sabina, parece-me que já superou toda a angústia vivida por conta da crueldade de Léo. Acredito que ela nem pense mais nele, Dona Antonieta. Está tão animada com essa amizade nova, com seu trabalho voluntário. Faz plano para sua vida, e isso é um ótimo sinal. Graças a Deus tudo voltou ao normal na nossa vida. Se não fosse a ausência de Orlando, diria que vivemos a felicidade plena. Vou lhe dizer uma coisa, Dona Antonieta, a felicidade plena não existe aqui na Terra, que é um planeta de expiações e provas. Mas existe a felicidade compatível com nossa realidade como criaturas imperfeitas que somos. Necessário se faz saber percebê-la. Sabina, você é realmente uma pessoa especial, exclamou Antonieta. Sabina levantou-se e, sorrindo, dirigiu-se à cozinha. As pessoas felizes vivem no mesmo mundo de expiações e provas. Sofrem, lutam e enfrentam problemas, dificuldades, dores e enfermidades, entretanto fazem a opção de serem felizes. Mas o que é optar pela felicidade? Em primeiro lugar, é superar a tendência humana de cair na autocompaixão. E entender que não se deve cultivar a mágoa, é não se machucar com uma visão pessimista e desajustada da vida, mas conseguir ver as marcas de Deus em todos os momentos de sua existência, em todos os cantos do universo, porque a felicidade é subordinada ao que fazemos dela. Como disse Francisco de Assis, a felicidade é conquista interior, é um estado que só nós podemos criar, cultivando nossos valores e alegrias da nossa alma. Capítulo 10. A visita de Orlando ao lar terreno. Orlando a cada dia se fortalecia mais. Frequentava com assiduidade as palestras, conseguira pequenos trabalhos que fazia com alegria. Sentia saudade de sua esposa e filha, que ficaram na terra, mas nessas horas Eneida o fortalecia com energia salutar, dizendo que a separação de nossos entes queridos sempre vai acontecer em algum momento, e nessas horas nos fortalecemos por meio da fé em nosso Criador, na certeza de sua justiça, sabedoria e bondade, que tudo promove para que a evolução de suas criaturas possa seguir o processo natural. Orlando ouvia-a com atenção e voltava ao seu equilíbrio, esperando e confiando que um dia o encontro se daria novamente. Recebia notícias de seus familiares e alegrava-se em saber que caminhavam com prudência, sempre respeitando as leis divinas. Isso o confortava e, cada vez mais, se entregava às orações e ao trabalho. Acostumara a se sentar todas as tardes em frente ao Lago Azul e entregar-se às meditações, orando a Jesus em agradecimento pelas bênçãos recebidas. Em uma dessas ocasiões, Eneida veio ao seu encontro. Posso lhe fazer companhia, Orlando? Feliz, ele respondeu. Claro, sua presença traz alegria ao meu espírito. Orlando, temos observado seu equilíbrio, seu esforço e sua dedicação ao trabalho que lhe foi destinado. Em vista disso, Jacob conseguiu autorização para levá-lo até a crosta terrena. Orlando levou um susto. Você está querendo dizer o que eu estou pensando, Eneida? Brincando com o amigo, Eneida respondeu. Não sei em que está pensando. Sabe sim, minha amiga. Sei sim, Orlando, apenas brinquei com você. É o que está pensando. Nem ouso dizer, tamanha felicidade invade o meu ser. Você irá até a terra acompanhando uma equipe. Lá foi permitido que visite seu antigo lar terreno para ver sua esposa e filha. Meu Deus, como posso agradecer? Exclamou. Agradeça a Jesus por essa oportunidade, Orlando. Prepare-se para não perder seu equilíbrio, é de suma importância que mantenha sua estabilidade emocional. Vou me esforçar ao máximo, Eneida, pois não quero perder essa chance de ver minha esposa e minha filha e saber exatamente como estão. Quando iremos? Logo virei chamá-lo. Enquanto aguarda, se entregue à prece que acalma, renova e fortalece.
Assim que Eneida se ausentou, Orlando elevou seu pensamento a Jesus e orou ao divino amigo. Senhor, olhe por mim e proteja-me para que possa usufruir desse benefício que o Senhor me concede. Sou-lhe agradecido, divino mestre, e me esforçarei para ser merecedor dessa bênção. Assim seja. Passados alguns instantes, Eneida voltou e, tendo Orlando a seu lado, agrupou-se à equipe que, comandada por Jacob, descia a crosta terrena. Como era a primeira vez que Orlando participava dessa viagem, para ele tudo era novidade, e se encantava com o processo de volitação, que fazia apoiado em Eneida. Seguindo a orientação de Jacob, deixava a curiosidade de lado e mantinha-se em prece. A equipe, em segundos, estava na praça central da pequena cidade onde Orlando vivera. Enquanto ia em cumprimento à missão para a qual descera à terra, Eneida seguiu com Orlando ao seu antigo lar. Ao se aproximar da porta de entrada de sua antiga casa, ver o jardim florido, bem cuidado, tudo como antigamente, Orlando sentiu uma emoção forte. Eneida, experiente, apoiou o amigo, beneficiou-o com energia salutar e, juntos, oraram a Jesus pedindo auxílio. Está bem? Perguntou ao amigo. Estou, Eneida, foi só um momento de extrema emoção. Isso é perfeitamente natural, Orlando, é a primeira vez que retorna ao lugar onde passou anos de sua existência terrena. É compreensível que aconteça, só não deve prolongar essa emoção, mantenha-se com o pensamento no mais alto e veja esta situação como um grande benefício concedido. Eu sei, Eneida, vou ficar bem. Vamos entrar. Está preparado ou prefere esperar um pouco mais? Não, podemos entrar, respondeu Orlando, ainda levemente emocionado. Entraram. Encontraram Sabina na cozinha preparando a refeição. Grande espírito esse, disse Eneida. Forte, altruísta, possui muitos amigos na espiritualidade. Cumpre sua tarefa com valentia, sem nunca perder a fé. Tem razão, concordou Orlando. Antonieta e eu devemos muito a essa grande amiga. Aproximou-se de Sabina e passou, com delicadeza, as mãos em seus cabelos, como sempre, presos em um coque. Sensível, Sabina sentiu a vibração dos dois espíritos, elevou o pensamento em Jesus e disse: Senhor, seja quem for que estiver aqui, que seja abençoado por vós. Veja, Orlando, a tranquilidade com a qual esta irmã se dirige ao Senhor. Isso vem da confiança em seu Criador, da certeza que, há um pensamento de amor que se dirige ao Pai, o auxílio vem a galope. Não sente medo, entende as fraquezas do próximo, seja encarnado ou desencarnado, porque sentiu na própria pele o que é viver angústias e pesadelos, e tem consciência de que cada um reage diferente perante as diversas situações de sofrimento. Que Jesus a abençoe, disse Orlando. Eneida convidou-o gentilmente. Vamos ver Antonieta? Claro, é o que mais anseio, respondeu Orlando, sentindo leve ansiedade. Eneida, percebendo, orientou-o. Mantenha-se em sintonia com nosso mestre. Não permita que a emoção o desequilibre. Adentraram o local onde Antonieta atentamente se entregava à confecção de roupinhas para os enxovais que a casa espírita que frequentava com assiduidade entregava às gestantes carentes. Orlando se surpreendeu. Há quanto tempo ela se entrega a essa atividade? Perguntou a Eneida. Não faz muito tempo, Orlando. Em suas idas às reuniões espíritas, tomou conhecimento desse trabalho que a casa oferece e se prontificou a auxiliar. Essa atividade vai fazer muito bem ao coração dela, tão sofrido pela saudade que sente de você. O trabalho edificante é o bálsamo para muitas dores, completou Eneida. Orlando se aproximou mais da esposa que deixara na terra e, num gesto de imenso carinho, alisou seu rosto, seus cabelos e deu um beijo em sua face. Antonieta não pôde sentir a presença de pessoa tão querida para ela, mas veio-lhe a lembrança de Orlando, e seu coração foi invadido pela saudade. Pensou, que interessante, de repente me veio uma grande saudade de Orlando. Meu Deus, como será que ele está? Sempre foi uma pessoa tão boa, bom marido, bom pai, enfim, Deus deve tê-lo recebido em seu reino.
Feliz em sentir o carinho que sua esposa ainda tinha por ele, respondeu, mesmo sabendo que Antonieta não o ouviria. Estou bem, minha querida companheira, fui recebido pelos espíritos amigos, auxiliado nos meus primeiros dias e sigo minha evolução aprendendo a ser uma criatura melhor. Estou feliz, apesar da saudade que sinto de você e de Cássia. Um dia nos encontraremos novamente, se Deus assim o permitir. Siga seu caminho sempre com Jesus no coração. Cuide de nossa filha e auxilie quanto puder o seu próximo. Esse é o caminho. Antonieta não pôde registrar nenhuma das palavras dele, mas sentiu paz e tranquilidade em seu coração. Ele deve estar bem, tenho certeza de que sim. Em um ímpeto de amor para com aquele que dividira anos de na vida ao seu lado, disse em uma prece: Obrigado, Orlando, por ter sido o melhor companheiro que eu podia desejar. Fui feliz com você e agora só almejo a sua felicidade no reino de Deus. Se sofro, não importa, só quero que seja feliz. Que Jesus o abençoe. Orlando fitou Eneida visivelmente emocionado. Ela, sensível ao momento importante que vivia seu amigo, disse-lhe: Esta é a recompensa dos homens de bem, Orlando, daqueles que não se esquecem de que existe vida depois de amanhã e que vivem como verdadeiras criaturas de Deus. Vamos agora ver Cássia? Vamos! Exclamou Orlando. Quero muito ver como esta minha querida filha. Seguiram. Encontraram Cássia no projeto conversando com Frank. Orlando estranhou e perguntou a Eneida: Quem é esse que conversa tão animado com minha filha? Eneida percebeu que o sentimento do ciúme atacou o espírito de Orlando. Orlando, o ciúme não cabe em um espírito, principalmente naquele que já encontrou o caminho da luz, como é o seu caso. Orlando percebeu sua imprudência e sentiu-se envergonhado. Perdoe-me, Eneida, fui imprudente. Não se culpe tanto, Orlando, isso é natural quando ainda se está no processo de aprendizado. Você está indo muito bem, meu amigo, se assim não fosse não estaria aqui agora visitando seus familiares. Isso é um merecimento. Eu sei e sou muito agradecido a Jesus por poder retornar ao meu antigo lar terreno, ver minha companheira e minha filha, certificar-me de que estão bem. Esta é a recompensa dos homens de bem, Orlando. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. O Evangelho segundo o Espiritismo, Capitão XVI. Agora, Orlando, vou responder a pergunta que você me fez, disse Eneida. Esse irmão que conversa com Cássia é aquele que irá fazê-la feliz, meu caro Orlando. Como assim? Perguntou Orlando. O caminho deles está traçado. São duas almas que se conhecem há muito tempo, se amam e juntos cumprirão os desígnios do Pai. Mas eles mal se conhecem e já vão se unir. Orlando, tome conta de seus pensamentos, passe-os pelo crivo da razão e da sensatez. Eles se encontraram há pouco tempo aqui na Terra e houve a simpatia mútua, mas, pela limitação do corpo físico, precisarão se descobrir de verdade nessa roupagem. A ligação do pretérito lhes dará a sensação de que se conhecem há muito tempo, e isso facilitará esse reencontro. Diante da surpresa que Orlando demonstrou e desses esclarecimentos, Eneida lhe disse: Tranquilize-se, eles serão felizes. Cássia finalmente encontrou seu verdadeiro amor. Agora se aproxime dela e lhe dê o carinho que guarda em seu espírito. Orlando seguiu o conselho de sua amiga. Aproximou-se da filha e depositou um beijo em sua testa, dizendo-lhe: Eu amo você, minha filha e, se Jesus permitir, irei protegê-la sempre para que nunca se desvie do caminho do bem. Seja uma fiel seguidora das palavras do Mestre, sem fanatismo, mas uma tarefeira lúcida e verdadeira, que possui como objetivo a prática do bem. Cássia, assim como acontecera com Antonieta, sentiu uma doce saudade de seu pai invadir-lhe a alma. Frank, percebendo a transformação que ocorrera em sua amiga, perguntou-lhe:
O que foi, Cássia? Senti que sua fisionomia se transformou. Algum problema? É estranho, Frank, de repente senti uma enorme saudade de meu pai e um amor muito grande por ele. Um amor assim inteiro, forte, que não diminui com a distância. Uma sensação gostosa, como se ele estivesse aqui ao meu lado me aconselhando. Não acha isso uma loucura? Não necessariamente, Cássia. Surpresa, Cássia disse. Não entendi o que quer dizer. Muito à vontade, Frank respondeu. Quero dizer que pode ser que ele esteja realmente aqui. Você acha mesmo, Frank? Acho, e acho também que é a coisa mais natural. O que está querendo me dizer, Frank? Quero dizer que sou espírita e sei que isso pode perfeitamente acontecer. Nossos entes queridos que nos antecedem no retorno podem nos visitar, Cássia. Estou surpresa, exclamou Cássia. Quer dizer que você é espírita? De verdade? Sou Cássia, fui criado na doutrina espírita, apesar de no meu país ela não ser a doutrina predominante. Mas meus pais adotivos são espíritas e fui criado dentro desses padrões. Estou perplexa. Por quê? Não gostou? Isso lhe causa algum problema? De forma alguma, apenas estranhei o fato, só isso. Mesmo porque eu também sou espírita e acredito nos conceitos que os espíritos nos ensinam. Admiro a luta que esses bons amigos travam para orientar a humanidade a seguir o caminho do bem. Nossa! Exclamou Frank. Temos muitas coisas em comum. É verdade, concordou Cássia. Acho que nos daremos muito bem, Cássia. Tenho também essa impressão. Eneida dirigiu-se a Orlando. Percebe Orlando, porque serão felizes juntos. Pensam e agem dentro dos padrões das leis divinas, respeitam-se cada um, à sua maneira, vive de acordo com as palavras de Cristo. Esse é o caminho, Orlando. Você ainda terá surpresas, precisa aguardar o tempo certo. Aprendi que a paciência é essencial, não é mesmo, Eneida? Sim, Orlando, e por uma razão muito simples, as coisas têm tempo certo para acontecer dentro do equilíbrio. Se não respeitamos isso, nos atropelamos na nossa própria impulsividade e, não raro, colocamos tudo a perder. Posso me aproximar novamente de Cássia? É melhor partirmos, Orlando. Não podemos invadir a privacidade dos encarnados. Eles estão conversando, se conhecendo e é preciso respeitar seus momentos. Além do mais, o objetivo de nossa visita foi alcançado, e não é prudente avançar mais do que o permitido. Vamos nos encontrar com a equipe. Jacob está nos esperando. Orlando emitiu uma energia de amor para Cássia e se despediu, acompanhando Eneida, que se dirigiu ao encontro de Jacob. Então, Orlando, como foi sua visita? Perguntou Jacob. Foi uma imensa felicidade rever meus entes queridos, saber que todos estão bem, minha companheira de tantos anos, minha filha querida e Sabina, que continua ao lado delas, sempre prestativa e amiga. Alegro-me por você, Orlando. Dirigindo-se a Eneida, disse. Temos uma missão emergencial. Precisamos receber um irmão que deixou seu corpo físico de uma maneira inesperada. Posso acompanhá-los? Perguntou Orlando timidamente. Deve, sim, nos acompanhar. Não podemos deixá-lo só, ainda não está em condições de enfrentar as investidas sombrias. A equipe seguiu para a periferia rural da cidade. Em segundos, estavam diante do corpo inerte de Osmar, caído em frente à sua pequena casa, vítima de um tombo do telhado. Jacob aproximou-se dele e percebeu que, no tombo, Osmar havia quebrado o pescoço. A equipe do desencarne, com destreza, desatava os liames que o prendiam à matéria já sem vida. Ao seu lado, entregues a copioso pranto, estavam sua mulher e seus 2 filhos ainda pequenos. Eneida, acompanhada de Orlando, tentava acalmar Jandira, ministrando-lhe energia salutar, mas tudo parecia em vão. Jandira, mulher sem fé, sem crença, gritava blasfemias contra tudo e contra todos. O que fiz para merecer esse castigo? Ela dizia. O que vou fazer agora para criar essas 2 crianças sozinha, sem ninguém para me apoiar?
Porque Deus, se é que ele existe, permitiu que duas crianças inocentes ficassem sem pai tão cedo, e eu viúva ainda jovem. Embora todos que ali chegaram tentassem acalmá-la com palavras de conforto, nada parecia surtir efeito no coração endurecido de Jandira, que prosseguia na sua conduta de criatura sem Deus e sem o mínimo de conteúdo edificante. Respondia às palavras de conforto com outras totalmente agressivas. Vocês falam isso porque não aconteceu com vocês. Não são seus filhos que ficaram sem pai. Nada me importa, nem esse Deus de que tanto falam e que eu não acredito que exista. Eneida, porque existem pessoas que na hora da separação de um ente querido se entregam ao desespero, renegam a existência de Deus e acham que tudo termina com o corpo físico. Perguntou Orlando. Simples, Orlando, porque existem pessoas tolas o suficiente para renegar aquele que as criou, que lhes deu a vida e a oportunidade de se melhorar. Julgam erroneamente que tudo se acaba no instante em que a vida cessa na matéria. E o que acontece é exatamente o contrário. A criatura que deixa seu corpo pela desencarnação nasce na espiritualidade, retorna à pátria verdadeira, volta à sua origem. Os gritos e o choro desarrazoados demonstram falta de fé. É uma revolta contra a vontade de Deus e fazem sofrer mais aquele que parte. É preciso ter confiança no Criador, Orlando, saber que um dia esse retorno acontecerá para todos, e ninguém poderá evitar. Quando nos separamos de um ente querido, pessoa que amamos acima de tudo, é necessário entregar nossa dor a Jesus e confiar no auxílio do Mestre, porque sofrimento com Jesus é sofrimento equilibrado. Em tudo existe uma razão de ser, um propósito para que a melhora aconteça àquele que parte e àquele que fica. Vamos, chamou-os Jacob, é hora de levar nosso irmão. E a viúva, perguntou Orlando, receberá auxílio? Ela está recebendo, Orlando, mas sua revolta e seu desespero não a deixam sentir. Ninguém fica desamparado, mas nem todos sentem o amparo divino. Vamos! A equipe seguiu levando Osmar, que dormia beneficiado pela energia salutar que recebia. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de energia. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, é calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele, cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedade e angústias. O Livro dos Espíritos, Capitão V. Capítulo 11. O perdão como condição para o progresso. Enquanto para Orlando o curso de sua evolução seguia com tranquilidade e equilíbrio, proporcionando-lhe paz e felicidade, o mesmo não acontecia com Léo. Não que ele fosse desprezado pelo Criador, mas tudo na espiritualidade segue a lei da afinidade. Cada um é herdeiro de si mesmo e recebe a reação de suas ações no pretérito. Ninguém é lançado ao sofrimento sem causa justa. São as próprias atitudes levianas, inconsequentes e cruéis que os atraem para o lamaçal da dor. Léo não fugiu à lei de causa e efeito, e a vida que julgou não existir cobrava-lhe seus desvários. Tornara-se prisioneiro dos trevosos, os mesmos que o incentivaram a cometer seus desatinos. Não tivera força quando encarnado para se livrar das tentações e agora, sem o corpo físico, sofria igualmente a influência das sombras. Parecia um farrapo caminhando sem rumo, quase dementado, sendo usado para os mais sórdidos propósitos. O assassínio é um grande crime aos olhos de Deus, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. O Livro dos Espíritos. O homem não tem o direito de dispor de sua própria vida, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O Livro dos Espíritos. Escutava os lamentos de tantos que, como ele, desprezou as leis divinas, vivendo para satisfazer seus impulsos e desejos nem sempre louváveis. Nem o conforto de uma prece recebia, fora esquecido por todos os que conheceram na terra. O tempo passava e a situação de Léo permanecia sem mudanças. Os encarnados brincam com a própria vida na terra, são distraídos o bastante para não perceberem que cavam o próprio sofrimento.
Sua atenção direciona-se para o brilho que atrai, mas que não se sustenta por falta de conteúdo. Muitos levam a vida no recreio indefinido, esquecem-se de aprender a lição que poderá salvá-los da dor futura. A humanidade permanece cega para as coisas que realmente têm valor, surda para as palavras de esperança e de fé, muda quando o momento é propício para falar de amor, mas completamente desperta para ambicionar o que lhe dá uma posição de destaque no mundo dos homens. Os homens se enganam. Quando a dor chega, colocam-se como vítimas do destino cruel. Essa é a realidade atual que o mundo está vivendo. O homem se esquece de tudo o que julga não ser importante. Para muitos, a vida do próximo não lhes diz nada e não merece o menor respeito. Não deveria ser assim. Quem promove a felicidade alheia abre espaço para a própria felicidade. Não se pode rotular as pessoas sem conhecê-las. Quando se age assim, geralmente são cometidas injustiças. Nem todos recebem as mesmas oportunidades de trabalho, a fome, a necessidade e a miséria levam muitos a grandes sofrimentos. É dever do cristão minimizar a dor alheia. A humanidade ainda não conseguiu aprender que amar verdadeiramente é humildade e fraternidade, porque esse é o ensinamento de Jesus, é o que vem da espiritualidade e se torna físico para a busca da paz entre os homens. Mas isso só vai acontecer quando os homens se libertarem das argolas que os prendem ao egoísmo de se acharem o centro do universo. Nesse dia, quando os sentimentos mesquinhos não entrarem mais no coração do homem, quando eles perceberem que todos têm direito à grande casa de Deus e se unirem para levantar a bandeira do bem tão alto que nenhum mal possa alcançá-la, quando suas mãos se entrelaçarem fortalecendo um ao outro e seus corações se abrirem para abrigar o sofredor, o necessitado, aquele que amarga a fome e o frio, ou mesmo o que não conseguiu visualizar a luz divina, nesse dia o sofrimento perderá espaço e a felicidade se fará aqui e na vida futura. Orlando tinha presença assídua nas palestras ministradas no educandário. Bebia cada palavra com o objetivo de se preparar para o trabalho de resgate, trabalho esse que havia solicitado ao mais alto. É preciso se preparar, Orlando, dissera-lhe Eneida. Nada pode ser feito sem preparo. No momento certo, quando os irmãos responsáveis acharem por bem incluí-lo na equipe socorrista, será chamado. É preciso ter paciência, esqueceu? Não, minha amiga, não esqueci. É preciso ter paciência, repetiu Orlando. Orlando, disse-lhe Eneida, o trabalho solicitado por você requer muito equilíbrio, fraternidade e, principalmente, não guardar nenhuma mágoa em seu espírito, porque é possível encontrar desafetos, seres que nos magoaram profundamente e que cabe a nós resgatar. Portanto, o perdão é essencial para os espíritos que se propõem a auxiliar os que se encontram na dor. Perdão? Perguntou Orlando. O que você está querendo me dizer, Eneida? Estou querendo saber como está a questão do perdão em seu coração, Orlando. Orlando calou-se. Eneida insistiu, gostaria de falar sobre isso. Gostaria. Este é o momento? Não sei, meu amigo, só quem pode dizer é você. Após alguns instantes, Orlando decidiu. Acho que é o momento. Que Jesus me auxilie e me proteja. É uma questão que precisa ser resolvida, e acredito que não deva mais ser adiada. Antes de iniciar, vamos fazer uma prece a Jesus, solicitando do Divino Amigo a bênção necessária para que tudo saia dentro do equilíbrio. Assim fizeram. Ao terminar a prece, Eneida disse a Orlando: sinta-se livre, estou aqui em nome de Jesus para auxiliá-lo no que precisar. De modo tímido, Orlando iniciou. Eneida, tenho pensado muito no modo como retornei à espiritualidade e, consequentemente, naquele que foi o causador do meu retorno, não sei se precoce ou se realmente era a minha hora. E o que esse pensamento causa em você? No início, causava-me muita angústia, ansiedade e confesso que comprometia meu equilíbrio. E agora? Recentemente, após frequentar as palestras, estudar, ouvir os bons amigos e orar ao Senhor, sinto-me mais aliviado. Não sinto mágoa nem desejo o mal para esse irmão. Vejo-o como um ser que causou o próprio sofrimento. Na sua escuridão, na sua total ignorância sobre as leis divinas, mergulhou no abismo da aflição, e hoje amarga sua inconsequência. Você o perdoou? Perguntou Eneida.
Acredito que sim, mas não me sinto preparado para encontrá-lo. Na realidade, você ainda não o perdoou de verdade. Por quê? Porque o perdão puro e sincero exige o esquecimento completo das faltas que foram cometidas contra nós. O perdão precisa sair de dentro do nosso ser de uma maneira delicada, generosa, sincera e, antes de tudo, caridosa para com quem nos tenha ofendido. O perdão deve trazer para nós o esquecimento real da ofensa recebida, seja ela qual for, muito grave ou menos grave, não importa. Porque, quando perdoamos de verdade, esquecemos o que passou e provamos isso pela nossa capacidade de nos reconciliar com nossos ofensores. Não se pode esquecer que Jesus nos deu o maior exemplo de perdão, quando crucificado na cruz, sofrendo dores cruciantes por causa da injustiça e da maldade dos homens, ele disse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Orlando estava encantado com os esclarecimentos de Eneida. Percebeu que realmente o seu perdão não era ainda o definitivo, puro, aquele que Jesus exemplificou, pois sentia que não tinha ainda preparo para encarar seu algoz do passado. Eneida, percebendo o que se passava no íntimo de seu amigo, disse-lhe amorosa: Não se martirize, Orlando, você está no caminho certo. Está se preparando para um trabalho que deseja fazer. Tarefa essa difícil e que requer muito amor, e isso é bom. Quando estiver apto, é sinal que seu espírito chegou ao ponto em que o perdão brilha pleno em seu coração. É só uma questão de tempo, meu amigo. Obrigado, minha amiga, sou-lhe muito grato pelo bem que me faz. Perdoando o nosso próximo, estamos angariando méritos para nós mesmos, perdão para nossos próprios erros, indulgência para nossas faltas. Que nossos lábios possam sempre se abrir para oferecer a todos os que se aproximarem de nós o sorriso da amizade e a palavra de carinho e conforto que ajudará nosso irmão a compreender os ensinamentos de Cristo, ajudando-os a prosseguir no caminho da espiritualidade. Orlando, após os esclarecimentos de Eneida sobre o perdão, sentiu-se melhor e mais confiante. Não perdia as palestras de Madre Teresa e acreditava que em pouco tempo se sentiria apto a ingressar na equipe socorrista, que era o sonho que alimentava. E pensava: quero ser útil ao meu semelhante, auxiliar aqueles que sofrem e que, tocados pelo amor de Deus, se arrependeram e aspiram ao resgate. Em seus momentos de lazer, entregava-se à leitura edificante, estudava o Evangelho de Jesus e, a cada máxima do Mestre, entendia o significado do amor. Lembrava-se de sua família, mas sentia que, conforme o tempo passava, proporcionava-lhe um sentimento mais harmonioso e equilibrado. Amava e esperava o reencontro, mas começara a aprender o significado do amor universal, o sentimento que une as pessoas, proporcionando-lhes a consciência de que todos somos criaturas de Deus e, em razão disso, nos tornamos irmãos. Pensava: se o homem pudesse entender isso, construiria para si mesmo uma edificação de paz e felicidade. Mas a maioria se esquece de que a maior prova de amor nos é mostrada por Deus, dando-nos a vida, a oportunidade que precisamos para nos redimir e nos elevar até o Criador como suas reais criaturas. Estava tão absorto em suas meditações que não sentiu a aproximação de Tomás. Como está, Orlando? Atrapalho suas reflexões. Orlando olhou em sua direção e demonstrou surpresa em seu semblante. Tomás, que alegria! Sabia que o encontraria aqui, e venho a pedido de Jacob para fazer-lhe um convite. Um convite? Orlando estranhou. Sim, um convite, e acredito que irá gostar muito. Então, por favor, diga-me do que se trata. Iremos descer até a crosta e assistir a uma reunião em um centro espírita onde o Evangelho de Jesus é estudado e exercitado. Iremos levar 2 irmãos recém-chegados da Terra que necessitam dessa experiência para entender melhor o que se passa com eles. Gostaria de nos acompanhar? Orlando se animou. Claro que sim, Tomás, gostaria muito. Então me acompanhe, vamos nos unir à equipe. Animado e feliz em poder participar dessa missão, Orlando acompanhou Tomás. Desceram até a crosta e dirigiram-se à casa espírita. O local era de uma singeleza cativante. Tudo condizia com a simplicidade e autenticidade que devem caracterizar uma casa espírita.
Tudo muito limpo, sem objetos desnecessários, mas impregnado de energia salutar, verdadeira e cristalina. Nas paredes brancas via-se um quadro com o rosto de Jesus e pequenas lições tiradas do Evangelho. No centro da mesa havia um jarro com lindas flores brancas e perfumadas. Era, na verdade, uma casa de Deus que retratava o sentimento puro e pleno de seu orientador. É a primeira vez que venho a uma casa espírita após meu retorno, disse Orlando. Jacob respondeu. Esta, Orlando, é uma das mais dignas. Aqui ninguém vem com o único intuito de falar com espíritos procurando respostas para suas perguntas. Ao contrário, o objetivo dos frequentadores é aprender o Evangelho, saber mais sobre a doutrina que abraçam e auxiliar os irmãos em sofrimento por meio de vibrações de amor, do real desejo de serem úteis à espiritualidade da maneira que podem ser. Ou seja, entregando seus corações fraternos e seus sentimentos caridosos que se mostram nas preces sinceras. Vejam, eles estão chegando, disse Eneida. Repare na postura dos membros que se sentam à mesa. Em silêncio, respeitando o ambiente, porque sabem que, além deles, a casa recebe os espíritos em desequilíbrio que são trazidos pelos tarefeiros de Jesus. Esse irmão, completou Jacob, que dirige esta reunião é um grande amigo da espiritualidade. Trabalhador consciente, vive em acordo com o que prega. Esquece seus problemas porque sabe que existem outros muito mais complicados que os seus. É na verdade, um tarefeiro de Jesus. Tem consciência de que conhecimento e fé fortalecem o espírito. Eneida, pedindo licença a Jacob, continuou. A casa espírita, Orlando, quando tem por finalidade o estudo do Evangelho de Jesus e a prática da caridade plena, enfeita suas paredes com a energia de suas obras de fraternidade. Não procura o brilho entre os homens, porque sabe ser efêmero, mas procura ser digna das bênçãos do Senhor. É difícil ser espírita, não é mesmo, Eneida? Se considerarmos que os homens relutam em compartilhar suas aquisições, entregam-se ao amor carnal como se fosse o único a existir, enfim, lutam por si mesmos, por seus desejos, achando natural que seja assim, considerando essas crenças errôneas, realmente é difícil ser espírita, porque o espírita verdadeiro já se conscientizou da importância da união entre os povos e não se coloca na posição privilegiada no mundo dos homens, porque já entendeu a essência da vida. Eneida tem razão, Orlando, colocou muito bem essa questão e me fez lembrar que Vicente de Paulo, com toda a sua bondade, humildade e sabedoria, certa feita disse: homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade, encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício, não há alegria espiritual que ela não dê desde a vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros segundo os preceitos de Cristo. Assim seja. De maneira tímida, Orlando comentou. Chego a ficar emocionado e agradecido a Jesus, Jacob, por permitir que eu, ainda cheio de imperfeições, possa estar usufruindo dessa aula de amor. Estar aqui nesse lugar de paz alivia minhas tensões, angústias e medos, e me faz querer cada vez com mais força estar junto dos que sofrem e ir até o lugar onde jazem em sofrimento, trazendo-os para o descanso. Fico feliz por pensar assim, Orlando. Seu desejo será realizado em pouco tempo e será o meio de você testar o seu perdão. A reunião, como sempre acontecia, transcorreu em paz e equilíbrio. Os espíritos foram atendidos e fortalecidos para entenderem sua real posição, o que aconteceu graças a Jesus. Ao final, o orientador fez a vibração para os enfermos do corpo e da alma e encerrou com uma singela prece. Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma vez permitir nosso encontro nesta humilde casa para praticarmos a caridade moral. Ampare-nos, Senhor, em nossa caminhada de evolução para que possamos compreender nosso próximo sem julgar nem condenar. Que os espinhos que encontrarmos no caminho nossos pés suportem pisar, temos consciência de que encontraremos obstáculos durante nosso percurso na terra, nessas horas, em que o desânimo e a vontade de recuar tomarem conta do nosso espírito, que saibamos elevar nosso pensamento até o Pai Amantíssimo e pedir, com sinceridade e humildade, sua proteção e a força para prosseguir.
Sabemos que o Senhor nos espera e deseja nossa salvação, portanto, vos suplicamos auxílio para que saibamos promover nosso encontro convosco. Assim seja. Terminada a prece, o orientador deu por encerrada a reunião. As luzes se apagaram e os frequentadores, em silêncio, deixaram o recinto. No plano físico a reunião terminara, mas no plano espiritual os espíritos permaneciam em atividade, auxiliando os irmãos que vieram em busca do bálsamo para suas dores. Mais tarde, no silêncio da madrugada, os tarefeiros de Cristo levaram os convalescentes para o plano espiritual para que recebessem no Hospital Maria de Nazaré o atendimento condizente à situação de cada um. Mais uma vez o amor de Deus se fez presente, mostrando que ninguém, seja no plano físico ou na espiritualidade, fica esquecido e desamparado das bênçãos de Deus, entregue à própria sorte, mas o auxílio só virá quando o arrependimento for sincero por parte daquele que almeja a paz. No auge do sofrimento, da dor que dilacera cada fibra do nosso ser, sempre haverá no íntimo da nossa essência as últimas palavras que podemos pronunciar clamando a salvação: meu Deus!